Nesse vídeo eu quero te mostrar como você pode configurar as suas cotas aí no Revit, tá? Vou começar com essa cota aqui, ela vai ser uma cota externa, tá? A cota externa, ela fica fixa aqui próxima ao que está sendo cotado e a linha dela arrasta até aonde você clicar com o mouse, né? Então, eu vou editar aqui, ó, esse tipo, eu vou duplicar e vou chamar essa cota externa com linha. Vou digitar aqui diagonal também, porque depois a gente vai fazer uma com seta. Então, essa vai ser uma cota diagonal externa com linha. Aqui vai ser contínuo, o arco. Aqui eu tenho uma marca diagonal, tá? Como esse template é um template zerado, eu não tenho nenhum outro tipo de marca diagonal aqui para inserir, tá? Mas eu posso criar. Eu já vou mostrar aqui para você como você pode criar uma marca de revisão. Aqui eu tenho a espessura da linha e a espessura da marca de revisão. Essa espessura, ela pode ser um pouco menor, tá vendo? Se eu digitar aqui 3, tá vendo que ela diminui um pouco a espessura com relação às outras. Já vou aproveitar para te mostrar aqui, ó, em configurações adicionais pontas de seta, eu tenho aqui a diagonal, que eu posso duplicar e colocar a diagonal 1.5, 1.5, tá? Então, aqui, ó, em editar tipo, eu posso trocar a minha diagonal por uma diagonal um pouco menor, de 1.5, tá? Tá vendo como ela já mudou, né? Essa linha aqui que passa para cima da diagonal também, eu posso diminuir ela um pouco. Ela fica aqui, ó, na extensão de linha de chamada. Eu posso colocar 1.5 também. Que mais que eu posso mudar aqui? Eu tenho o tamanho do meu texto, que eu posso colocar ou 1.8 ou 2 milímetros, do jeito que eu preferir. Essa daqui eu vou deixar de 2. E eu tenho também o deslocamento do texto da linha de chamada. Esse deslocamento aqui me parece que está muito alto, tá? Tá muito acima. Eu posso colocar, por exemplo, 10 centímetros, 10 milímetros, porque ele vai descer e vai ficar aqui bem pertinho da linha. Outra coisa é que o plano de fundo do meu texto está opaco. Então, quando eu passar assim, por exemplo, por cima de algo que esteja com um padrão de preenchimento, ele vai ficar com um quadrado branco em cima do texto, tá? Eu vou colocar aqui transparente. Já vou mostrar aqui para vocês, ó. Por exemplo. Tá vendo que ele fica com um quadrado aqui, ó, em volta do texto. E aqui nessa cota que a gente criou, vou digitar um criar similar aqui. Tá vendo que agora ele não fica mais com esse quadrado branco em cima, tá? Então, outra coisa que eu vou fazer, só que eu acho que ele tá muito em cima ainda da linha. Eu vou subir um pouquinho mais com esse texto. Eu vou subir para... Vou colocar aqui 1. Acho que ficou melhor agora. Até um pouquinho mais, 1.10, para não encostar na linha, né? Pronto. E eu vou colocar a unidade desse projeto. Eu vou digitar UN e vou colocar aqui que a minha unidade é metros. Eu tenho 2 casas decimais. Vou dar um OK. E ele já vai mudar aqui as unidades das minhas cotas para metros também, tá? Essa daqui é a minha cota diagonal. Se eu quiser que seja uma ponta com seta, por exemplo, vou fazer uma aqui, ó. Vou chamar essa daqui, vou arrastar ela aqui para cima. Vou editar esse tipo, vou duplicar. E aqui, ao invés de diagonal, eu vou colocar seta. Tá? Vou colocar seta e aqui eu vou duplicar
aliás, eu vou vir aqui em marca de revisão, ao invés de diagonal 1,5, eu vou colocar seta preenchida 15 graus. Tá vendo? Aí, você pode dizer assim para mim, ah, mas essa seta tá muito grande, tá? Vou marcar aqui. Vou trocar essa daqui para com seta. Olha só como ela fica, tá vendo? Então, como eu posso trocar a dimensão da seta? Eu venho aqui em pontas de seta. Aqui eu tenho a seta preenchida de 15 graus. E eu posso duplicar ela. Seta preenchida 15 graus. E posso colocar 1,5, por exemplo. Aí fica o ângulo de 15, só que aqui, ao invés de 3, eu coloco 1,5. Agora, se eu trocar aqui, ó, seta preenchida 15 graus 1,5, ele vai diminuir aqui o tamanho da minha seta, tá? Se eu quiser abrir um pouco a setinha, eu posso vir aqui em gerenciar, pontas de seta, e essa seta que eu criei aqui, eu posso abrir, por exemplo, para 30 graus e renomear ela aqui 30 graus. Pronto. Então, a gente já tem aqui uma cota externa com linha diagonal e com seta. Eu posso fazer também outro tipo, que é a que tem a bolinha, né? Vou tirar essa daqui, vou colocar outra. É o ponto preenchido, tá? Essa. Vou fazer essa daqui, ponto preenchido. Editar tipo, duplicar, cota, diagonal, cota, ponto, externa, com linha. Então, aqui, ó, ao invés de marca de revisão diagonal 1,5, eu vou colocar ponto preenchido. Vou dar um OK. Ela vai ficar esse ponto grande. E como eu faço para alterar a dimensão desse ponto? Eu venho aqui, pontas de seta, ponto preenchido, duplicar, ponto preenchido 1,5. E aqui, ó, no tamanho da marca, eu coloco 1,5, tá? Agora, eu edito essa cota, coloco um ponto preenchido 1,5. Tá vendo? Agora, eu já tenho aqui cota de seta, cota de ponto e cota de marca diagonal. E agora, como eu faço para que, quando eu faça uma cota, a minha linha, essa linha diagonal, ela não fica estendida, ela fica imóvel. Agora, eu vou configurar uma cota interna com linha, tá? Diagonal. Então, eu vou pegar essa cota aqui, ó. Aliás, eu vou copiar essa cota para cá. Vou copiar ela para cá, ela vai ser a minha cota interna com linha. Então, eu vou editar aqui esse tipo, vou duplicar, vou chamar ela de cota diagonal interna com linha. O que vai mudar aqui? Aqui, ó, ao invés de eu colocar mostrar chamada de detalhe além das testemunhas, eu vou trocar para distante da origem. Aí, aqui, distante da origem. Aqui, ó, extensão da linha de cota, eu vou colocar 0,5. E aqui em controle de linha de chamada, eu vou colocar fixo para a linha de cota. E aqui eu vou deixar 1,5. Vou dar um aplicar. Tá vendo que agora a linha de chamada ela não se estende até ali. Deixa eu colocar aqui 2,5. Ele vai aumentar um pouco.
Olha como ela fica se eu deixar aqui com 3. Tá? Então, sempre quando eu for fazer uma cota, mesmo que eu arraste ela para fora, quando eu colocar aqui que ela é uma cota externa, uma cota interna, ela vai ficar com a chamada, essa linha aqui, ó, sempre no mesmo tamanho. E da mesma forma, a gente pode também fazer aqui uma linha, uma diagonal interna. Deixa eu só renomear, porque elas ficam com um númerozinho aqui no final. Uma linha, uma cota, posso duplicar e colocar uma cota com seta. Opa, uma cota com seta interna com linha. Tá? Então, eu posso vir aqui, ao invés de diagonal, eu coloco seta preenchida 30 graus 1,5. E eu posso também fazer uma com ponto, né? Preenchido. Então, duplicar, ponto, cota com ponto, interna com linha. E aqui, ao invés de seta, eu coloco ponto. Pronto. Esse ponto, eu ainda tô achando ele muito grande, essa bolinha. Tá? Então, eu vou vir aqui em pontas de seta, eu vou pegar esse ponto preenchido 1,5, eu vou renomear ele para 1 e vou colocar aqui 1. Ah, agora melhorou, né? E agora, o último tipo de cota que eu vou configurar aqui é a cota sem linha, tá? Então, eu vou colocar aqui, eu vou pegar uma que eu já configurei o texto, tudo certinho, por exemplo, essa, não tem problema. Vou editar esse tipo duplicar, vou chamar cota sem linha. Aqui, ó, o que que vai mudar? Aqui, ao invés de contínuo, eu vou colocar ordenada. Aqui, ao invés de ponto preenchido, eu vou colocar nenhum, tá? O que mais que eu vou mudar aqui? No controle da linha de chamada, eu coloco fixo para a linha de cota. Aqui eu vou colocar 0. Vamos ver aqui o de baixo. Eu também vou colocar 0. E aqui dentro desse editar configurações, eu vou colocar aqui visibilidade da origem nenhum, estilo de cota nenhum, tá? Vou dar um OK, vou dar um OK aqui. Pronto, tá configurada aqui, então, a minha cota sem linha, tá? Então, olha a quantidade de cotas que a gente conseguiu fazer aqui. Então, essas daqui eu vou colocar na área externa da minha edificação, porque a chamada dela fica próxima aqui do que eu tô cotando nas minhas paredes ou janelas, no caso. Aqui eu tenho uma cota interna, que ela é uma linha aqui lateral que fica sempre fixa na mesma medida, independente se eu arraste essa cota. E eu tenho a cota sem linha também já configurada. Se por um acaso eu quiser uma cota vermelha, por exemplo, eu posso vir aqui, duplicar, colocar aqui, ó, vermelha. E aqui em texto, em cor, eu mudo, ao invés de preto, eu coloco vermelho. Se por um acaso você quiser que essa ponta de seta seja um pouco mais compridinha também, você pode vir aqui configurar a ponta de seta para o tamanho de 2 milímetros, por exemplo. Vou renomear ela aqui para 2, ó. Agora, eu tenho a cota também
que é a cota de raio e diâmetro. Tá vendo? Então, como eu posso configurar essa cota? Eu venho aqui em editar tipo, e aqui, ao invés de eu colocar 30 graus seta, eu vou colocar aquela seta preenchida 30 graus que a gente configurou. Tem essa que é um pouco mais larguinha, mais compridinha, e tem essa que é um pouco mais curta, tá? Essa daqui também eu vou colocar a seta preenchida 30 graus. Acho que é essa aqui, né? E o texto também, eu posso vir e colocar o tamanho do texto de 2. Esse daqui também eu vou editar e colocar o tamanho texto de 2. E ao invés de opaco, eu vou colocar transparente. Esse daqui também. Ao invés de opaco, transparente. Aqui, ó, eu posso abaixar também um pouco o distanciamento do texto. Ele tá com 1.5, eu posso colocar 1. Esse daqui também eu vou colocar 1. E aqui na espessura eu tenho que trocar também para 3, né? Que a gente está usando 3 aqui. Vou colocar 3. E aqui, espessura 3. Pronto.